como vai você? Tudo bem? Que alegria nos encontrarmos mais uma vez. Eu sinto essa alegria, gosto de compartilhar com você e digo sempre, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um consultório de família. Hoje nós vamos falar para os casais. Eu sei que você gosta quando a gente fala a respeito dos casais, mesmo os que são solteiros. Agora há pouco eu estava vendo aqui nas redes sociais, quando anunciei o tema e os convidados do programa, e algumas pessoas diziam assim, sou solteira, mas quero saber, quero aprender e vou assistir o consultório de família. É bom demais ter a família reunida aqui com a gente. O tema principal do programa de hoje é aprendendo a amar. Como é que se aprende a amar? Aí eu fiz da seguinte maneira, convidei um casal que já tem 57 anos de casados, pouca coisa não, né? E um casal que tem 7 anos de casado. Dizem até que os 7 anos é aquele tempo da crise. Acho que não tem crise por lá não, vamos saber com eles. São pais, são amigos, são queridos e ele está lançando hoje o seu CD. Que privilégio receber aqui no programa de hoje, Pastor Jairo. Bem-vindo! Quanto tempo, Darley! Pois é! Que alegria estar aqui com gente tão especial, né? Tinha uma inspiração hoje. Pra gente. Maravilha, muito obrigada. Como é que foi o seu dia de lançamento hoje? Como está sendo? Olha, começou muito cedo com o culto aqui da Novo Tempo, às 7h30 da manhã. E aí a gente passou pela rádio, a gente foi no Caixa de Música. É aquela semana que o pessoal quase enjoa da gente, né? Que a gente está em todos. Não enjoa nada. Cadê o trabalho? Deixa-me ver. Olha. Acompanhado, Jairo, deixa eu logo apresentar enquanto ele já pega ali o CD que eu quero mostrar para você. Acompanhado da esposa, Sabrina, bem-vinda. Que bom tê-la aqui. Estreando no consultório. Verdade. Bem nervosa. Bem nervosa. Vai ser só um bate-papo. Afinal de contas, acompanhada do marido, fica mais fácil bem ainda, mais né, Jairo? tranquilo. Mostra aí o CD pra gente. Eu quero já passar para vocês por aqui. favor. Passar aqui para o casal querido. Pastor Assad Bechara. Entregar para você também. Obrigada. Jairo Souza. Não tem título, né? Não tem um tema principal, mas tem 10 músicas. 10 canções. Lindas, muito bem produzidas e uma voz ungida para louvar ao Senhor. Aleluia, amém. Amém. Pastor Jairo, que é conhecido já do grande público como um dos arautos do rei e agora lança o seu trabalho sozinho pela gravadora Novo Tempo, seu trabalho solo, Jairo Souza, e eu já ouvi, assim, uma das músicas já é a minha preferida, mas quando você começa a ouvir, vai assim, esse aqui é para abençoar vidas mesmo. Deus seja louvado por isso. Por falar em louvar a Deus, meu outro casal convidado, pastor Assad Bechara, acompanhado da Nájila. Nájila, querida, como vai você? Bem-vinda. Tudo bem? Agora, seu microfone. Melhor agora, porque eu estou perto de você. Ai, que e dos linda. queridos da Novo Tempo. Eu agradeço a Deus por esse privilégio. Que linda demais. Privilégio nosso. Pastor Assad, bem-vindo. Seu microfone aqui ao do lado. Isso. Também estou muito feliz nesse lindo programa, ao lado da minha queridinha. São 61 anos, porque 4 de namoro. Então, inclui-se aí o namoro nessa relação. Meu Deus, 64 anos, gente. Já vou começar então, 61 anos, vou logo perguntar. Nájila, começando com você, como se aguenta um homem por 64 anos, amiga? 61 anos. A gente é muito feliz, eu sou feliz, porque eu casei com um menino que virou escritor. Mas só agora. Mas é uma aventura e uma caminhada para a eternidade. Amém. Com a palavra aceitação, respeito e muita alegria no viver. Que lindo! Assad, como é que é conviver com a mesma mulher, 61 anos da sua vida, sabe tudo de você, sabe tudo da sua vida, não? Não conta e é para saber. Eu, com toda certeza, posso dizer que eu gosto mais dela agora do que no começo. Ai, que coisa mais maravilhosa! A história do vinho, que ficou melhor, feito por Jesus Cristo, transformado, a água em vinho, o vinho do depois ficou mais gostoso que o vinho do começo. Ai, que maravilha! Jairo, Sabrina, vocês ouvindo assim, ó, apenas 7 anos de casados. O começo de um relacionamento nunca é fácil. Ouvi-los falar com 61 anos de relacionamento já é uma escola maravilhosa, mas para quem está começando a olhar assim adiante, imaginar 5 décadas juntos, 6 décadas, é muito. É muito Como é que funciona isso para você?
Olha, eu acho que a gente tem que viver um ano por vez. A gente não pode pensar no 61. É verdade. A gente tem que pensar no 8º, no 9º, né? A gente está junto já há 11 anos. A gente namorou 4 anos praticamente também, né? Sendo que desses 4, 2 foram à distância e a gente se casou. Estamos juntos há 7 anos e 66 dias. Fiz as contas. Uau! Ficou bem! E lógico que a essa altura a gente já tem um bocado de história para contar. Já passamos por várias situações. Já tivemos momentos maravilhosos, outros momentos um pouquinho mais delicados, situações mais difíceis. Querendo ou não, a questão da ausência, que é um elemento presente desde que eu estou aqui na Novo Tempo, em função das viagens do quarteto, isso também traz uma necessidade de equilíbrio, dependência de Deus um pouco maior. Mas a gente tem sentido a bênção dele, né? Mesmo quando eu estou longe, eu percebo que Deus está na minha casa, no meu lar. Maravilha. Porque quando a gente trabalha para ele cuida da gente também. Maravilha. Né? E você, Sabrina? Ele falou 7 anos, mas eu falo que ele tem que descontar uns 3 aí, porque ele viaja eles passam 150 dias por ano fora, então ele está me devendo uns 3 anos de casada aí. Pelo menos. Mas assim, Darleide, eu fico vendo e dá uma alegria no coração de imaginar tanto tempo juntos, né? E esses aspectos que eles falaram, acho que a alegria é muito importante, porque viver com alguém tanto tempo não sendo feliz, não rindo, não se divertindo junto, é muito difícil, né? E a gente fica assim, uma inveja santa, vamos dizer assim. Tomara que a gente tenha o privilégio que vocês têm. Que gostoso ouvir. Então é isso, vamos conversando aqui com o pastor Jairo, com a Sabrina, ele lançando hoje o seu CD solo, mas vem falar um pouquinho também da vida pessoal, do homem atrás do microfone, do homem como marido, como pai de uma filhinha de 2 anos, né, a Sossô. 1 ano e 8. 1 ano e 8 meses. Muito intensa. E vamos falar um pouquinho também sobre isso, a vida de casados, a chegada dos filhos, como administrar. E aí já vem aqui uma questão que chegou agora há pouco de um pedido de socorro de uma moça dizendo assim, Darleide, deixa eu me ver aqui, uma moça pedindo ajuda para o programa de hoje e ela conta a seguinte questão, é uma situação complexa que vem no bojo de você aprender a conviver, se relacionar e estar feliz ao longo de décadas de casamento, ao longo de simplesmente 5 anos, 7 anos, o que quer que seja. A interferência da família. E uma moça nos escreveu dizendo o seguinte, ela está no 2º mês de casada. São apenas 2 meses. É o que você disse, nem dá para pensar a longo prazo. É um dia de cada vez, né? 2 meses de casada. No 1º mês de casado, o marido chegou para ela e já disse assim, amanhã nós vamos fazer as compras. Essa é a lista das compras. Vamos eu, você e a mamãe fazer as compras. No caso, a sogra iria junto. E ela diz assim, Darleide, aconteceu da mesma maneira agora no 2º mês de casados. Estaria eu sendo egoísta de não compartilhar, mas eu estou me sentindo sufocada e até agredida na minha própria casa, enquanto dona de casa e não sendo respeitada como a mulher da casa. Vamos falar um pouquinho das relações, assim, desse crescimento. O que você diria nesse caso, ouvindo essa moça nos pedindo ajuda, Nájila? Darleide, eu tenho a impressão que há limites, porque o casamento a 2 deve ser abençoado por Deus. Não penso noutra coisa se a sogra precisar dar um conselho, se for ouvida ou se pedir. Mas eu tive um começo de ser sogra que eu refleti. Não estou sendo real. Eu não posso imitar nenhuma sogra, nenhuma mãe. Eu tenho que ser eu mesma. Então, com a ajuda de Deus, eu penso que eu acertei melhor. Entendi. Então, Deus vai ajudar a pessoa que está casada de novo a ter um senso de equilíbrio. Pode respeitar a sogra, mas tem que ter um limite, sim. O casal deve ter o seu limite. E o esposo que casou deve entender a esposa que veio de uma outra família, deve também respeitá-la muito. Não sei se eu respondi. Sim, as palavras são muito bem colocadas na direção de vai precisar da participação dos dois para um momento como esse. Caso contrário, imagina, o 2º mês de casado já é um conflito que pode se arrastar ao longo do relacionamento, certo, pastora Sara? É verdade. Esse problema ocorre em quase todas as casas, em maior ou menor grau. Mas a sabedoria divina
a orientação do céu vai ajudar a pessoa a tomar uma atitude equilibrada, sem se precipitar, orando, pedindo a sabedoria divina, para ir mostrando que ela é uma pessoa que tem a sua liberdade, precisa ter o seu espaço, respeitando o espaço da terceira pessoa que está ali, presente diuturnamente. Quantas noras vocês têm? Nós temos, graças a Deus, 2 maravilhosas, bonitas por dentro e bonitas por fora. Que maravilha. E que elas me aceitem, por favor. Mas essa é uma relação muito delicada, né, Jairo, Sabrina? A relação sogra, nora. Numa situação como essa, há um abuso e uma agressão aí, principalmente com relação à nora. É uma relação mais conflituosa a nora com a sogra do que o genro com o sogro, Exato. eu tenho a impressão, né? Eu acho que, nesse caso, é importante que a esposa converse com o esposo e ele converse com a mãe. Porque se ela se indispuser com a sogra, já nesse começo, é como você falou, tende a piorar. E sabe uma coisa que a gente tem percebido? Depois que você tem filhos, é muito importante que os seus filhos convivam muito bem com os avós deles. Então, é uma relação que você tem que pensar, não só agora, mas quando a gente tiver filhos. Poxa, E isso a mãe dele também tem que pensar, a própria sogra tem que pensar. E se eu não me der bem com a minha nora, quando eu tiver os meus netos, eles não vão vir na minha casa, né? Porque isso vai interferir. Então, assim, como esposo, eu acredito que ele precisa se colocar no lugar de esposo e pôr um limite, como vocês falaram, né, na mãe. Lógico que com muito amor, com muito carinho, e eu entendo isso, eu vejo assim na nossa relação, muita coisa boa que a minha sogra passou para o meu esposo. Então, assim, talvez ela não seja a minha melhor amiga, como é um sonho, né, nem a minha mãe, o meu pai, enfim, às vezes a gente sonha, mas ela foi a pessoa que trouxe muitas coisas boas para o meu marido. E isso a esposa tem que respeitar. Mas, nesse momento, o esposo tem que colocar cada um no seu lugar. Eu acho que é o papel dele. Então, estou entendendo que vocês estão admitindo, né, Jairo, que esse marido precisa surgir nessa história. No momento está, o que é muito comum, está a sogra numa situação criada por uma imprudência dela, um filho ali querendo ser bonzinho com a mamãe, ser legal com a esposa. Tem que ser homem, né? Exatamente, tem que tomar posição aí, né? Eu acredito que aí entra a questão do diálogo, né, que é uma coisa tão importante. Eu acho que a gente poderia evitar muitos conflitos se houvesse um diálogo. Então, talvez, para a solução disso, seja necessário o ponto de partida ele conversar com a esposa manifestar o seu desagrado para ele e deixar muito claro, olha, eu não quero me indispor com ela, eu acho que é seu papel chegar lá e conversar direitinho, olha, isso é uma coisa importante para mim, as compras domésticas têm que ver com a minha vida aqui na minha casa, né? Então, a gente tem que pensar nesses elementos, acho que a comunicação é fundamental para isso. E é muito importante saber que 2 meses de casado é um tempo pouquinho que me possibilita pensar o seguinte: será que você percebeu, enquanto namorava, estava noiva, que havia uma relação tão simbiótica, tão, sabe, ali, além do normal, entre uma mãe e um filho adulto prestes a casar? Meninas, mulheres, prestem atenção, todos, homens e mulheres, prestem atenção. Antes de casar, procurem resolver as pendências. E agora, chegou que é fazer a compra com a mamãe. Gente, né? Vamos pensar. Compreensão. Vamos falar de compreensão? Como é que... Eu queria fazer uma observação. Pensei que já era fazer uma poesia, porque eu não sei se você aí de casa sabe, pastor Assad Bechara, ele é poeta, ele é escritor. Olha a pilha de livros já de autoria dele, cada um mais inspirador que o outro. Tem um livro sobre Agar, tem sobre Raabe, tem sobre Ruth, sobre Tamar, sobre... aí ainda um buquê de poemas. Você é poeta, né? Prazer tê-lo aqui, querido. E você fez me lembrar da história de Ruth, que eu escrevi sobre ela. Aconteceu nessa família infortúnios, mas o maior milagre depois da redenção em Jesus Cristo.
O maior milagre era a sogra gostar da nora e a nora gostar da sogra. E nós precisamos desse milagre. É bem verdade que os filhos já não estavam ali, estavam as duas, frente a frente, sogra e nora. E a sogra resolveu adotar a nora como filha. E ela aceitou esse relacionamento e se deram muito bem. É claro que precisou um jogo de cintura muito grande desta nora, paciência, acabou animando a sogra e se tornou uma filha. E, inclusive, a sogra, que agora era mãe, ajeitou um casamento para ela. Que sogra maravilhosa. É, perfeita. Ai, posso fazer um adendo? Por favor. Não sei se eu me expressei bem, mas eu quero mandar um beijo para minha sogra, que está lá cuidando da nossa filha com tanto carinho, brincando, sentada no chão, brincando, uma graça. Então, eu preciso mandar um beijo para minha sogra, né? Então, Cris, tá bom, um então eu beijo. aproveito e mando para mim também. Beijo, sogra, Salomé. Eu não tenho sogra, mas eu mando para as minhas noras. Ah, as norinhas. Vamos falar um pouquinho de compreensão. No seguinte, quando o Jairo tocou a respeito do tema diálogo, eu acho o diálogo uma das coisas mais necessárias, fundamentais, no entanto, das mais difíceis, porque desde que o meu ponto de vista seja atendido, para mim dialogar tá facinho. Agora, quando eu sou contrariada, fica difícil esse diálogo se eu não abrir mão. Como vocês aprenderam a dialogar, abrir mão? Porque assim, vamos e convenhamos que a Assad Bechara não é poeta o tempo todo, né? Eu imagino que ao longo de 61 anos você foi aprendendo a amar este homem por inteiro, inclusive com suas limitações. Olha, Darleide, eu só falo uma coisa. Com oração e com Bíblia na mão, com meditação, procurando a ajuda de Deus, você aceita com a maior alegria. Sejam quais forem as situações. Porque tem nos testemunhos, nos livros da escritora, que diz que quem tem o Espírito de Cristo não olha defeitos e não dá importância às supostas ofensas. Então, você precisa respeitar para você ser amada. Você precisa buscar a Deus, mas continuamente. Para ser apaixonada por este homem, você precisa de muita oração. Por quê? Porque ele escreve o dia inteiro. Então, eu tive que aceitar esse mundo, mas com toda alegria. Não importa que eu fique sozinha, que eu trabalhe sozinha, que eu me canse sozinha. Para mim, eu tenho a impressão que Deus está me ouvindo e eu quero caminhar para o céu junto com Ele. Como é que eu vou fazer o meu mundo para interromper o mundo dele? Mas ela me ajuda muito. O com apoio certeza. dessa mulher é fantástico. Fala mais, poeta, fala mais sobre ela. Como é que você... Fala do seu ponto de vista, como se desenvolveu e se desenvolve a aceitação entre um casal. Os ajustes são coisas normais de um casal, mas ela tem uma facilidade de comunicação e sabe perdoar, sabe conversar. E isso tem ajudado muito, porque, como disse o pastor Jairo, esse diálogo é importantíssimo. E a mulher fala mais que o homem precisa aprender a ouvir mais a sua mulher. E é isso que eu estou aprendendo. Eu hoje ainda vou falar que as amigas da minha mulher disseram: esse homem deve ser muito romântico. E ela acabou comigo. Ela disse assim: ele é muito romântico, mas ele só escreve. É romântico no papel, né? Mas a hora que eu estou precisando, ela vem, diz: quer que eu dite alguma coisa, algum texto bíblico para facilitar para você? Então, nós estamos muito juntos. Sem ela, eu não seria escritor. E sem ele, eu não seria Nájila. Ah, que perfeito. Sabrina e Jairo, um aprendizado, um outro momento de grande aprendizado para desenvolver aceitação, compaixão e o verdadeiro amor com a chegada dos filhos. Vocês estavam muito bem aprendendo juntos e chegou uma filha, a Sofia, chegou. Como é agora esse recasamento? Porque tem que casar de novo. É um novo começo. Eu perdi o nascimento da Sofia, né? Estava em viagem com arautos, não estava perto.
numa viagem que não dava para acomodar muito bem, e a gente queria que o parto fosse normal. Em determinado momento a gente decidiu que seria assim, se tudo convergisse, né, certinho e tal. E foi o que aconteceu, só que um pouquinho antes do tempo. Então, eu ia retornar numa segunda-feira e a Sofia nasceu numa sexta-feira. Então, quando eu chego em casa na segunda-feira, eu encontro uma outra configuração. É uma outra situação. De certo modo, era uma outra esposa que estava lá e tinha um serzinho lá na cama, né? E tudo mudou. É uma nova adaptação. A gente começa a repensar tudo, né? Incluindo como prioridade o filho. E nesse processo, se a gente não cuida muito bem, a vida a dois fica meio de lado, né? Fica meio que à parte, né? Se a gente não tem sensibilidade. E eu tenho que confessar para vocês, aqui e ali a gente deu uma escorregada nisso. Opa, peraí, vamos retornar aqui, está faltando isso, a gente não está mais curtindo, a gente não está saindo para passear. A gente vivia em torno ali somente da Sofia, que é uma coisa maravilhosa, mas que tem o seu lugar. Essa relação de paternidade não pode substituir a relação do casal, né? E quando a gente não encontra esse equilíbrio, com certeza as crises aparecem. E para você, Sabrina, como funcionou? Bom, vou falar do parto primeiro, tá? Tá bom. Porque às vezes alguém deve falar assim, gente, que coisa horrível, ele não estava, que homem mau, né? Foi assim, eu sei que se eu tivesse dito para ele não vá, ele não teria ido. Mas eu me senti muito confiante, apoiada pela minha família. Quero até mandar um abraço para eles lá, né? E por isso até que é importante a gente se relacionar bem com a família, né? Perfeito. Porque a gente acha primeiro que, né, o mundo é só os dois. Casa e acha que... Não, você tem que se dar bem realmente, porque tem momentos que a gente vai precisar muito deles. Com certeza. Então, minha mãe estava comigo, as amigas, e a gente foi muito bem amparado. E eu acredito, Darleide, assim, na hora que eu estava lá, né, com medo, porque, claro, né, a gente é um desconhecido. E eu falei assim, eu lembro da oração que eu fiz, eu falei, Senhor, eu não lembro a passagem, mas eu sei que na Bíblia diz que o Senhor vai ser o nosso marido. Então, agora eu estou precisando que o Senhor seja o meu marido aqui do meu lado. Né? Então, é lógico, às vezes eu vejo assim, vídeos e vejo fotos de partos, ou enfim, que o pai está do lado. Eu acredito que eu tenho uma escolha. Eu posso ficar ressentida com ele, não é? Eu posso olhar e falar assim, mas por que ele não estava lá? Porque, poxa, o trabalho, a igreja, enfim. Mas sou eu quem escolho como é que eu vou me sentir. Então, quando esse pensamento vem, eu mando embora. Falo assim, Deus proveu de outras formas. Ele não estava, mas foi um parto rápido. A Sofia nasceu bem. Então, esse é um aspecto que eu queria deixar claro, né? Antes que as pessoas achem assim, nossa, não, Deus foi assim maravilhoso e ele supriu talvez de uma melhor forma do que se o Jairo estivesse lá. Porque eu acho que a hora que o Jairo visse a dor, eu acho que ele ia sair correndo. eu não sei se ele ia ficar firme lá, a hora que ele visse tudo acontecendo. Né? Mas, enfim, com relação... É isso que o Jairo falou mesmo, a chegada de um filho, a gente muda muito a nossa rotina. A gente acaba se perdendo um pouco como pessoas, né? Acho que a mãe, principalmente, porque eu escolhi parar de trabalhar quando a Sofia nasceu. Na verdade, voltei a trabalhar, mas devido à rotina dele e tudo, eu achei que seria mais prudente ficar em casa. Então, a gente acaba ficando assim, vivendo em função do filho. E não perder o momento a sós, às vezes assistir um filme. É uma coisa pequena, mas a gente escolhe fazer uma coisa os dois, ou fazer uma refeição só os dois. Às vezes a gente tem que valorizar assim, um momentinho, uma meia hora que a gente tenha, porque esse começo realmente é muito cansativo. A criança suga demais. É o que a Nájila falou. Assim, primeiro que eu quero registrar a minha admiração pela fala tão bem colocada de vocês, por ser um casal jovem. E, assim, acabei de decidir aqui no meu coração, já vou anunciar, quero a Sabrina mais vezes aqui com o Jairo no sofá, porque ela mandou muito bem. Porque, assim, ela estava nervosa, né, Jairo? Jairo já tinha rápido, vindo, é pastor, né? tal, já está descolado no assunto. Agora, a Sabrina, perfeita a sua fala, me emocionou até, pela maneira tão clara como você colocou. E, assim, ouvindo-a falar, eu lembrei rapidamente do que você tinha dito inicialmente, quando ela traz Deus para essa história, para essa configuração. Aí me levantou assim a palavra sabedoria, que é o que você falava inicialmente quanto a pôr o joelho no chão, orar, sabedoria, né? Ela escolheu que assim dá para ser, feliz assim.
Ela escolheu o que sentir. Não é assim? Sabedoria? O que você, como você administrou, lembrando assim dos seus tempos de início de casamento, você já começou com esse tipo de sabedoria? Você foi instruída ou foi aprendendo, Nájila? Olha, querida. Só o microfone um pouco mais perto. Eu queria me casar com ele. Tanto é que eu casei com certeza. Aliás, eu vou abrir um detalhe. Eu costumava comer todas as comidas gostosas da minha mãe, que ela fazia quibe, tudo. Ela é árabe, e eu sempre comia as comidas prontas. Um dia minha mãe falou: vem aqui, pegue aqui e amasse, pegue nessa carne. E eu me arrepiei. Eu não quero que ninguém vá atrás de mim, por favor. Mas senti arrepio. Eu falei: mamãe, eu não posso me casar com um homem que coma carne, porque eu não vou conseguir pegar na carne crua. A primeira coisa que eu falei com ele: posso fazer uma pergunta para você? Você come carne? Ele falou: eu abandonei há 1 ano. Falei: é com esse que eu vou. É com esse que eu vou me casar. Graças a Deus. Eu não precisei. Olha a motivação dessa mulher. Se o senhor deixasse de ser vegetariano, Não não tinha ia ter casamento. problema. Porque eu tenho a impressão que alguma coisa houve. Eu não fui acostumada desde pequena, né? Mas houve esse detalhe, graças a Deus. E o que você me perguntou, querida? É quanto à sabedoria nesse aprendizado. Mas vamos fazer o seguinte, mas foi assim, muito pontual o que você diz, né? Se percebendo que teria ou não condição de entrar naquele relacionamento, e aí você foi direta e conversa com ele, faz a pergunta. Relacionamento, diálogo, compreensão, capacidade de avaliar se você tem condição de entrar no relacionamento com as falhas, com as dificuldades, isso tudo colocamos no bojo da sabedoria. Precisa ser sábio para estar casado com 1 ano, 7 anos, 61 anos e para a vida toda. Intervalo rapidinho, já voltamos aqui. Eu estou gostando da conversa, mas gosto dela com sua companhia. Até já. Quero aproveitar para mandar abraços para gente muito querida que eu vou encontrando por aí afora e guardando no coração. Alguns nomes a gente não consegue dizer porque são muitas pessoas amadas, mas eu aproveito para mandar um abraço para Marilene, que eu conheci ontem, uma senhorinha linda de coração, fez uma comida gostosérrima. Lá ela é da pousada e restaurante Sargimari, sempre assiste o consultório de família. Que delícia ter vocês aqui na nossa companhia. Lá na Bahia, e então acompanhada da Geile e da tia Ana, que estavam ali também. Um beijo para vocês. Para o pastor Wellington e para Mara, animadíssima, um abraço para vocês. Para a dona Antônia, que é a sogra lá em Salvador, nos acompanhando. Para Flávia, para o Elton, para o Cleri, para a Verônica e para o Alessandro e a Noquinha também. Quero também me lembrar, esse pessoal, estive com eles no final de semana agora, lá em Itabuna. Um beijo muito especial para todos, o dia inteiro na igreja ali no Vijobs, aquele momento especial. E no final de semana anterior estive no acampamento de verão com os amigos de Teixeira de Freitas, também Bahia, bombando Bahia, só tá a Bahia. E então um abraço para todos vocês, o acampamento aconteceu ali em Alcobaça e estivemos com o trio Solanza, com o Leonardo Gonçalves e com sem número de pessoas amorosas, queridas demais. Beijo para vocês, meus amores, foi uma delícia estar com vocês. Lembrando que estamos vivendo dias muito especiais de jejum e oração. São 10 dias de oração que nós estamos promovendo, que a Igreja Adventista está promovendo, juntamente com todos os cristãos que queiram, todas as pessoas que queiram participar desse movimento de oração. Todos os dias orando em grupos, sozinhos, e as pessoas fazendo o seu plano de oração, e nós estamos incentivando a isso. Neste próximo sábado, dia 28, nós teremos 10 horas de jejum.
Então, passamos 10 dias orando por motivos especiais e você pode conhecer mais a respeito desse projeto acessando o site adventistas.org e ali você conhece os motivos de oração dia após dia. E no sábado vamos celebrar 10 horas de jejum e oração na igreja, nas famílias, e será um dia muito especial, inclusive para você visitar uma igreja adventista do sétimo dia. Fica aqui o nosso convite para você. Combinado assim? Jairo tem abraços para mandar, que eu tô sabendo. Verdade, eu não posso esquecer um abraço carinhoso para a igreja do bairro Amambaí, Campo Grande. Nós estivemos, Darleide, também lá num retiro de verão. Um pessoal muito animado. Eu só não quero mandar abraço para uma turma que não me deixou dormir na última noite, fazendo bagunça ali na frente do nosso quarto. Mas tudo bem, brincadeira, lógico. Claro. Um abraço para os nossos amigos. Que maravilha. Tem abraço para mandar, Sabrina? Mamãe, papai? Né? Todo mundo, pessoal do Líbano, né? Pois é. Meus pais queridos, um abraço, minha irmã, enfim, família, né? Delícia. Assad Bechara, tem abraço para mandar ou já vamos de poema? Que eu quero te ouvir hoje declarando um poema. Declamando um poema. Eu quero dizer que a Nádia sempre foi uma mulher muito sábia, muito conselheira, moderadora. E como ela reclamou aquela vez, agora adotei esse hábito onde eu estiver. Esteja ela presente ou não, eu estou dizendo um poema para ela. E eu vou dizer agora um poema para ela com a minha maior alegria e minha doce apreciação. Ai, ela só sorri, linda demais. Rufem os tambores, atenção, agora nós vamos a um poema especial do pastor Assad Bechara para sua amada, eterna namorada, Nájila Bechara. Há momentos em que a poesia se esquece das rimas para compor os versos e a sabedoria do olhar. Um olhar tão profundo que consegue ler as sensações mais veladas e fazer a ressonância das emoções. Eu amo o silêncio do seu olhar. Eu quero abraçar esse silêncio para chorar o seu choro e sorrir o seu sorriso. A minha imaginação se debruça sobre uma galáxia para orquestrar os vocábulos que você merece ouvir. Você é a tâmara que adoça os meus momentos amargos. Você é a palmeira que oferece descanso e sombra em meus desertos. Você é a luz macia e seráfica da lua que refugie em meus caminhos. Você é a flor que envia aroma em minhas madrugadas. A estrela que ilumina as minhas noites escuras. Por isso, neste buquê de poemas, eu convoco a alma das palavras para minha órbita se encontrar com a sua e perfumar você. Ai, que coisa linda. Que lindo. E você se emociona, né, Nájila? Toda vez. Todas as vezes. Por que te emociona? É difícil, Mas até a gente aqui. É. Nájila, por que você se emociona assim? Mesmo tendo ouvido já outras vezes. Por que te toca? Me toca porque eu sei que Deus está acompanhando a vida dele. E as palavras que ele fala, eu quero ser melhor. O que eu não fui, eu poderia ser melhor. Não me deixa falar mais. Ai, eu só vou dizer assim para o meu marido. Marido, eu quero um poema também. Olha, o Jota tem um problema agora, porque igualar o nível da poesia, profundidade, beleza... Vai ser complicado. Vai ser Nem difícil. você que é poeta com a música também, né? Não. Mas o Assad Bechara, eu dei o tema de hoje do programa como Aprendendo a Amar.
Aprendendo a amar a Deus, aprende-se a amar ao outro, aprende-se a ver no outro justamente a imagem de Deus. E eu entendo quando a Nájila diz assim que eu sei que Deus está contigo e essas palavras a inspiram a ser melhor. Isso é de Deus, né? Amor inspira amor, essa é a verdade. É verdade. É a oração que os casais precisam fazer. É a oração da fidelidade e do amor crescente, que vai unindo mais e mais as famílias. Pensando no casal, pensando na família, nos filhos, nós estamos deixando um rastro. E a graça de Deus é que proporciona esse poder e esta graça. Jesus já disse aos discípulos, quando vocês entrarem numa casa, ergam as mãos para cima e digam a paz esteja nesta casa. Então, a centralização de Deus nos impede de pecar, nos impede de infidelidade, nos impede de impulsos que são normais da nossa vida. Não pense que nós, aos 61 anos de convivência, que tudo flui normalmente. Há momentos de impaciência, há momentos naturais das nossas propensões, dos nossos orgulhos, das nossas vaidades. Nós precisamos da graça de Deus diuturnamente. É isso. Há um tempo atrás, um atleta brasileiro perdeu a perna, se não me engano, Lars Grael. E ele chegou para a esposa e disse assim, como é que fica a nossa relação? Parece que eu vejo Deus inspirando aquela mulher. Ela disse o seguinte, Lars, eu me casei com você, não com a sua perna. Então, essa manutenção dos ideais, dos propósitos, dos nossos laços afetivos, isso é uma coisa de Deus, como você falou. Sem a graça de Deus, não há propósitos estáveis. Só o poder de Deus é capaz de nos controlar, gerir a nossa vida. Então, é isso que, em resumo, o segredo de décadas. Não nós, mas a graça de Deus. Palavras de sabedoria, mais uma vez, né, Jairo? Você, como pastor, fora do seu ambiente de casa, mas em casa também como sacerdote, como pai, é grandiosa essa noção e essa responsabilidade de ser o gestor da sua casa espiritualmente falando. Como você consegue trabalhar essa ideia e como você consegue manter-se como sacerdote da sua casa, tendo uma vida correndo ao seu redor e exigindo de você energia? Eu acho que esse é o maior desafio dentro do matrimônio, essa busca por Deus permanentemente, essa coerência que é necessária, porque uma coisa é você sustentar um discurso, outra coisa é você viver de acordo com esse discurso. Nós vivemos numa sociedade incoerente mesmo, acho que essa é a palavra, porque existem muitos discursos que se levantam, mas na prática a gente não encontra essa sustentação. Eu acho que essa busca que a gente tem que insistir, a luta por estar perto de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, né? Trazer Deus para dentro da relação. Eu acho que Ele é o elo realmente que une da sustentação. Esse tipo de valor, esse tipo de princípio, de percepção, não surge espontaneamente de nós. Nós somos maus naturalmente, né? Então é somente Deus em nós para nos dar equilíbrio na hora certa, a palavra certa, no momento adequado. O momento de ficar calado, o momento de falar, né? O momento de deixar a pessoa no momento dela ali, se resolvendo sozinha, o momento de chegar e abraçar. Eu acho que essa sensibilidade é o Espírito Santo que põe no coração. E se a gente deixa Deus à parte, como a gente vai conseguir, ao longo prazo, manter isso? Talvez por algum tempo, mas será que por 61 anos? Pois é. Então é algo que nos faz pensar. Eu digo para você, Darleide, que assim, a gente está tendo uma aula aqui. Pois né? Com Eu acho certeza. que todos que estão em casa e que estão interessados por esse assunto estão tendo uma aula não baseada numa teoria, mas de uma vida, né, a dois,
de lutas, de entrega, de dificuldades, mas amparada pela condução de Deus. E é isso que a gente tem que buscar. É isso que eu e a Sá precisamos buscar todo o tempo, né? E eu acho que todos os casais precisam nutrir isso. É uma luta, não é simples, mas a gente tem que buscar. Tirar o discurso e colocar a prática no lugar. Sabrina, como ser esposa? Com tantas atribuições, ser mulher, ser profissional, que agora você abriu mão do seu ministério enquanto profissional para cuidar do seu ministério da maternidade. Como você cuida da sua vida espiritual? Como que é essa sua ligação para não perder de vista isso que o pastor Jairo traz, num tempo em que eu tenho a impressão, não sei se vocês concordam, mas a impressão que me dá é que os casamentos cada vez mais estão muito fragilizados e um rompimento muito fácil das relações, muito divórcio, muito adultério e assim alguma coisa que assusta. Talvez hoje nós tenhamos mais notícia disso do que talvez no outro tempo, não sei, mas a impressão que eu tenho. Como você se protege enquanto mulher, mãe? Como funciona isso com você? A gente, como nessa fase que eu estou vendo agora de mãe, o que eu percebo? Antes, a minha rotina, até espiritual, era muito mais tranquila. Eu acordava, tinha o meu tempo para minha meditação. Depois que a Sofia nasceu, as coisas acabam ficando mais atrapalhadas. Mas eu procuro ainda levantar um pouco mais cedo. Tem dias que eu não consigo, aí eu faço isso num horário quando ela dorme à tarde. Mas eu sinto que eu preciso desse momento para ler a minha Bíblia, ler a meditação. Enfim, um momento comigo e com Deus, né? Outra coisa é a oração, no sentido assim, Senhor, hoje está muito difícil amar, né? Tem dias que são mais complicados. E os filhos, às vezes, tiram tanta energia da gente. Deixa eu só abrir um parênteses. Ter filho é maravilhoso, viu, gente? Sim. É muito bom. Que alguém pode olhar e falar assim, mas a gente fica muito cansado. E o cansaço deixa você às vezes, mais impaciente. Então, assim, às vezes eu preciso orar e falar assim, Senhor, me ajuda a amar meu esposo mais do que eu estou amando. Porque eu sinto que eu preciso amar mais. É uma relação de dependência de Deus e é uma graça, porque não vem de mim. Só um detalhe. O Jairo, né, como o sacerdote do lar, é uma coisa que eu sempre procuro falar para ele também. A gente conversa muito, falo, meu bem, você... Né, a gente precisa colocar a expectativa que a gente tem. Falar o que eu espero de você como sacerdote do lar. Eu espero que você faça isso, aquilo. E em todos os aspectos. Acho que a esposa tem que deixar claro o que ela espera do esposo, porque, às vezes, a gente carrega as frustrações. Ele nem sabe o que você está sentindo, o que você espera aquilo dele. E está tudo bem para ele, você está lá carregando uma amargura, uma frustração. Por que ele não fez isso? Então, eu procuro deixar claro para ele o que eu espero dele como pai, como esposo e como sacerdote. Mas eu acho que o Jairo ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é prática, que é, assim, por exemplo, às vezes eu estou muito impaciente, e ele não é ríspido comigo, às vezes eu faço, por exemplo, eu perco a paciência com ele muito fácil, e ele tem o dobro, o triplo, então eu paro e penso, poxa, Senhor, olha, ele poderia agora ter falado, olha, viu, você agiu assim, e ele não, ele foi compreensivo. Então, isso é o amor de Deus na prática, eu consigo enxergar, e a gente, às vezes, tem que pedir isso para Deus também, Senhor, me ajuda a ver Deus agindo através do meu marido, né? Porque não ter Deus na relação deixa as coisas muito pesadas. O casamento, como você disse, é um desafio. E a gente tem sentido isso cada vez mais depois da Sofia. O tempo é muito menor. Se Deus não estiver lá nos dando paciência, nos dando sabedoria e colocando amor, porque, naturalmente, esse amor, às vezes, não vai brotar, as coisas não vão dar certo. Então, eu queria dizer que eu estou gostando muito das observações desse casal e dizer que em árabe, sabr, as primeiras letras querem dizer paciência. Olha aí, Sabrina. Então, acho que eu devia mudar de nome. Não. Porque o paciente lá em casa é esse aqui. Uma das coisas que tem conspirado contra a integridade da família, na minha opinião, é tentar resolver os seus problemas fora do núcleo do problema. Não dialoga e começa a participar para outras
pessoas, para terceiras, quartas pessoas. E isso torna a pessoa que abre esse leque vulnerável. Então, essa pessoa está passando por dificuldade, conta para alguém, e sempre existe um outro alguém tentando explorar essa debilidade. E um casamento que era fechado, protegido e guardado, ele se torna vulnerável. Então, não abrir a boca no trombone. Conversa com Deus, tenta resolver nesse círculo restrito, pequeno, os seus problemas. Não fale dos seus defeitos, nem dos defeitos do seu cônjuge, porque você está abrindo os portais do pecado, que são amplos. Perfeito. É muito importante esse aspecto. Assad, o que você considera, nessa mesma direção, o que você considera, nos casais mais jovens, o maior risco? Este ou tem algum outro risco, e frente a serem um casal ainda no começo, numa jornada que tem muito pela frente, o que você percebe assim, nas relações como um fator de muita fragilidade? Esse ponto é muito importante. Há outros pontos que estão solapando a integridade da família. Uma internet mal usada. Você abre e começa a ver cenas que não são adequadas para a felicidade do casal. Jogos, games, filmes, leituras, revistas. Tudo que vem conspirar contra a simplicidade da família, a beleza do amor, isso está prejudicando demais. É você olhar para especialmente a própria pornografia escondida ali, altas horas da noite. Eu acho que tem que haver uma vigilância e nos fecharmos contra essas influências pecaminosas. Eu acho que esses dois pontos, de uma forma mais ampliada, são correspondentes às desuniões que estão ocorrendo. Sim, posso acrescentar? A Sabrina disse uma coisa importantíssima, pedindo a Deus para amar mais. Pois é. E você tem que fazer, Senhor, que eu goste só dela, só da minha, Senhor, porque a minha é maravilhosa. E a mulher deve fazer essa oração, o homem também, marido e mulher. Deixar que Cristo feche essa unidade absoluta, intransponível. Ninguém tem que espiar as particularidades do casal. Isso pertence somente a eles dois. Pertence a eles e ao nosso Deus. Sabrina. Eu só quero acrescentar que o senhor falou da internet. Tem uma frase que diz que todo mundo é feliz no Instagram, né? Então, às vezes você talvez não acesse conteúdo impróprio, mas você fica vendo a vida dos outros e parece que os outros casais são tão felizes, né? Parece que eles não passam por problemas, estão sempre sorrindo, saindo para comer fora. E você olha para o seu marido e fala assim, mas nós dois aqui, né? Ele aqui. E aí você começa a sentir uma frustração, fala assim, mas eu queria ser como aquele casal, eu queria um marido como aquele. E tem um livro, até que recomendo, na verdade são dois do mesmo autor, um para o homem e um para a mulher. O do homem se chama A Batalha de Todo Homem, que é um livro impressionante. Eu li, era para ele ler, ele leu, mas eu li também e fiquei... Aí eu falei, agora eu vou ler o da mulher. E o livro diz assim, ela começa dizendo que ela havia traído o esposo com 5 homens, e eu fiquei horrorizada. E quando eu continuei a leitura, eu descobri que ela disse assim, cada vez que eu olhei para um homem e pensei, por que o meu marido não é como ele? Eu estava traindo meu esposo. Então, não houve uma traição em si, mas aquilo me fez pensar, poxa, é verdade. Quantas vezes a gente olha e fala, mas meu marido não carrega as compras como, né? Meu marido não faz isso. E você abre uma brecha, né? Que só tende a piorar a relação. Então, assim, na internet, as coisas são muito mais simples. Na vida prática, você não sabe os defeitos do marido da outra. Você não sabe os problemas que aquele outro homem que, né, você vê na academia ou você vê sorrindo. Então, é importante a gente se fechar, se blindar, como o senhor disse, com essas situações também, principalmente a mulher. Ou seja, você está dizendo que as pessoas estão baseando a vida real em muita fantasia, né?
Me lembrei até do caso de uma moça que chamou o marido, quando chegou do trabalho, para ver a vizinha da frente, que o marido chegava todos os dias e levava uma flor para ela. E um dia ela fala para o marido dela assim, vem cá ver como é que se trata uma mulher. Olha lá, ele dá todos os dias dá uma flor para ela. Vem ver, fica olhando. Tá vendo hoje? Amanhã do mesmo. Todos os dias ele traz uma flor para ela. Por que você não traz uma flor também? Ele olhando disse, mas eu nem conheço a mulher, por que eu vou trazer flor para ela? Ele não entendeu nada, né? Ela não soube nem se explicar para dizer que queria ser amada. Acho que a situação ficou bem pior depois disso. Pior. Nájila, linda, eu quero te ouvir mais um pouquinho, para a gente ir encerrando o programa. E você, o que diz para os casais mais jovens e para os mais velhos e para todos nós? O que você diz? Que Deus coloque as palavras na minha boca. Não sou digna de dar conselhos, mas é Deus que vai dirigir a tua vida. Se você busca Deus, Ele te orienta. Não imite a outra pessoa. Imite a Jesus Cristo. O que Ele faria no teu lugar? Então, os novos, vocês estão se unindo para a eternidade. Lembrem-se que aquilo que vocês fizerem aqui, os seus filhos vão imitar vocês. Por favor, façam tudo que Jesus quer que vocês façam. Tratem bem o cônjuge, respeitem, arrume a mesa para o café, se você puder. Se não puder, que Ele te perdoe. Faça uso do perdão quando necessário, mas não fique escrava para ser mudada como Ele queira. Cada um tem que ser mudado através do Espírito Santo. Você tem que se mudar para Deus te honrar, para você ser uma pessoa digna de dar um conselho. Mas não fique um joguete para o teu marido fazer aquilo que ele quer que você faça. Ele tem que respeitar você e você tem que respeitar o seu marido. Por favor, fiquem tranquilos, orem juntos, estudem a Bíblia, não imitem nenhum casal. Caminhem para a eternidade, porque nós não estamos no céu e tem um inimigo que está rodeando a gente de todos os lados. Por favor, deem graças a Deus, porque o inimigo já foi derrotado. Amém. Amém, amém. Foi como exatamente você disse, Jairo, uma grande aula, um grande prazer ter esse casal lindo aqui com a gente, os dois casais. Vocês foram incríveis no programa de hoje. Quando terminar aqui o programa, eu vou ver o que disseram mais nas redes sociais, mas eu tenho certeza que as palavras todas caíram no coração de alguém como semente e há de brotar felicidade, amor, vida, perdão, aprendizado em Jesus. Jairo, muito obrigada. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Prazer ter aqui. Amém, Darleide. Que a bênção dele também esteja sobre você, Amém. conduzindo esse programa tão especial que abençoa Amém. tanta gente. E Amém. quando a gente viaja, a gente percebe o resultado. Que ótimo. Deus te abençoe. Deus seja contigo. Sabrina, obrigada. Deus Eu que abençoe quero você. agradecer. Eu estou indo embora plena de tanta coisa boa que a gente ouviu deles aqui. Que Deus abençoe vocês e dê muito mais vida para que vocês continuem partilhando isso com muita gente. Amém, Eu assim quero seja. agradecer. Foi Amém. muito bom. Obrigada. Sad Bechara, sua palavra final. Então, hoje, muita gente está desistindo do casamento muito depressa. Você veja a paciência do Jó com a mulher que disse assim, amaldiçoa Deus e morre. Mas essa mulher teve uma virtude. Todo aquele transtorno não abandonou a casa. E tudo veio em dobro, menos os filhos, porque Deus não quis matar essa mulher. Então, veja a graça de Deus, a sabedoria de Deus e a paciência de Deus. Maravilha. Por meio de uma mulher, de um casal, Deus revela o céu. Muito obrigada, amei. Beijo para vocês aí de casa. Só lembrar de uma coisa, segunda-feira, dia 2, até o dia 6, eu estarei fazendo uma semana de oração para mulheres só na internet. Vai lá no nosso site, vai ter todas as informações para você. Mas é fácil o endereço, novotempo.com/só
para Mulheres. Nós vamos nos encontrar todos os dias às 8 da noite, às 20 horas, uma semana de oração só para nós mulheres, para falarmos dessas coisas e de outras coisas, mas sobretudo falarmos do amor e da graça de Deus disponível para que eu e você sejamos cada vez mais mulheres sábias, que edificam a casa, a vida dos filhos, a vida do marido, que recebamos de Deus a palavra certa sobre o rumo certo por onde devemos seguir. Amém. Muito obrigada. Guardou o recado, né? novotempo.com/só para mulheres, segunda às 8 da noite. Um beijo, até a semana que vem aqui ao vivo. Vou esperar você.